Boa noite. E aí, pessoal, cheguem aí. Eu já vou aí convidando a Sheila. Vamos lá. Boa noite. Oi, Osmar. Oi, Paula. Legal ver vocês aqui. Estou chamando a Sheila para participar. Então, vamos ver se a Sheila aceita o nosso convite. Que hoje a gente tem a segunda live falando em filhos e netos. Vou esperar mais um pouquinho. Oi, Tamara. Que legal, tô por aqui. Ó, a Sheila entrou. Sheila, se quiser colocar em participar por aqui também pode, ou lá pelo convite que eu te mandei. Vou tentar, vou convidar de novo. A nossa primeira live já tá lá no Instagram do Falando em Filhos aqui, como nos Reels, e tá bem legal, o pessoal tem comentado, e tá sendo bem bacana. Inclusive aqui as questões para hoje, as perguntas que a gente vai poder conversar juntas. Agora a Sheila vai entrar. Vamos ver. Daqui a pouquinho ela consegue entrar aqui. Oi, Márcia. Que bom aqui de novo. Tu com a gente. Ai, vamos tentar de novo chamar a Sheila. Que nem da outra vez, né? A gente faz os testes e funciona. Daí na hora, né? A coisa é um pouco diferente. Aí está ela. Ai, como eu sou atrapalhada nessas coisas. Mas eu estava dizendo, né? Na hora do teste tudo funciona, depois na hora que é para acontecer, fica um pouco diferente. Tudo bem? Tudo bem. Hoje estamos bem vivas aí, rosa e laranja. Pois é. Eu sempre tenho a impressão que eu fico aqui meio escura a minha tela. Tá bem? Acho que está bem. O pessoal pode também opinar. Da outra vez estava um pouquinho mais no claro, mas a gente enxerga super bem. Talvez eu possa ligar mais uma luz. Deixa eu experimentar. Ó, estão dizendo que está bem. Não, assim ficou ruim, né? Tá ótimo, tá ótimo. Tá? Uhum. Ah, olha, a Tamara tá te elogiando, dizendo que tu tá muito bonita. Tamara. Muito obrigada, Tamara. Ai, Como a que gente, bom, né? como a gente sempre diz, o amor é lindo, né? Quando a gente ama, a gente sabe beleza. Obrigada, Tamara. Ah, que bom que vocês estão conseguindo ver bem. Avisem aqui qualquer coisa, tá? Sobre áudio, sobre vídeo. E vamos lá, vamos começar nosso bate-papo, porque na semana passada a gente teve que encerrar, né? Faltando um minuto para o Instagram nos tirar daqui, porque a coisa rendeu. Então vamos lá. Hoje a gente está na segunda live do Falando em Filhos e Netos. E o nosso objetivo aqui é trazer um pouco para a discussão,
né, junto com vocês, junto com quem já interagiu com a gente nas caixinhas e nos directs, sobre, na verdade, vários assuntos, tá? Na nossa primeira live a gente já falou sobre o lugar dos avós e o novo lugar que os avós ocupam na vida das famílias e na criação dos netos. E hoje a gente vai evoluir um pouquinho esse papo para falar sobre o desenvolvimento infantil, o que precisamos entender hoje, hein, Sheila? Já é a pergunta? Não, Ah, eu separei aqui uma pergunta especial para a gente poder começar. Pode ser? claro. É, dentre as perguntas que eu recebi, teve mais de uma nesse sentido aqui, ó. O que mudou na infância de ontem para hoje? Vamos dizer assim. Ah, bem interessante, apesar de parecer tão genérica, né? Bom, antes de mais nada, eu sempre gosto de sublinhar uma coisa importante. A natureza humana não mudou. Ou seja, uma rosa continua uma rosa, um leão continua um leão, um humano continua um humano. Ou seja, nós somos feitos a mesma essência que um humano é feito, né? Então, a gente pensa, o ser humano está mudando. Não é que a gente está mudando, a menos que comecem a fazer muita construção genética, bom, aí é outro assunto, mas eu estou falando de humanos que nascem de uma forma natural, de um casal que ama e que faz um filho. E esse filho, então, ele é gerado dentro do corpo da mãe, depois ele nasce e o casal conduz esse filho para a vida. Eu estou falando disso, né? Então, isso que eu digo que a natureza humana não muda, eu acho que é um ponto de partida fundamental, porque o que muda é a cultura, é o contexto cultural onde as pessoas então nascem. Eu da minha geração, eu vim ao mundo num contexto cultural bem diferente já da Letícia, por exemplo. Porque quando eu era menina, não havia nada eletrônico. Olhe lá, ferro elétrico, porque eu fui daquelas pessoas que passava um ferro à brasa. Então, vocês imaginam o que eu já acompanhei de evolução cultural, tecnológica, do conhecimento científico. A própria medicina é incrível, né? O avanço da medicina. Mas essas mudanças culturais, elas não mudam o ser humano na sua essência. Então, isso significa que as necessidades, as preocupações são as mesmas. São as mesmas. As perguntas são as mesmas. Devo dar limite ou não devo dar limite? O que quer dizer dar limite? Eu devo dar colo ou não devo dar colo para o filho? É bom amamentar ou não é bom amamentar? São perguntas que são simplesmente permanentes, independentemente da época, do país, não é verdade? Eu acho que isso é muito importante, porque se a gente tomar isso como princípio, a gente vai querer entender, então, como que é esse desenvolvimento de um ser humano quando esse desenvolvimento acontece dentro do que a natureza prevê, dentro da matriz que a natureza construiu. Diz um grande psicanalista que a gente aprecia muito, que é o Winnicott, eu acho até que eu já citei na outra vez, ele diz uma frase que eu acho assim lapidar. Se os pais não atrapalham, a natureza faz o seu curso. Ou seja, os pais precisam auxiliar a promover condições para que as crianças sigam o seu curso natural, aquilo, o seu verdadeiro self, seu verdadeiro eu, para o qual ela foi construída, para vir a ser esse verdadeiro eu. Então, o que eu posso dizer, o que mudou,
mudaram os hábitos, mudaram valores, mudaram sistemas de vida, valores principalmente, né? E então, como disse Bauman, esse mundo líquido que hoje a gente está enfrentando, ele nos faz parecer que tudo é diferente. E não é, a nossa natureza não é diferente. Os apelos externos, os apelos sociais, os apelos tecnológicos, sim, vão mudando. Mas nós temos que encontrar sempre caminhos. Cada geração precisa encontrar a sua forma de conduzir os seus filhos para o amanhã. É o que a gente está tentando aqui fazer, conversar sobre as necessidades que tem um bebê para o seu desenvolvimento razoavelmente equilibrado. Quais são essas necessidades, quais são as condições, assim, né, que um bebê, uma criança pequena precisa ter para que ela possa seguir, então, o seu curso que a natureza previu. E na relação, né, de uma mulher se tornando mãe, um homem se tornando pai, né? Eu quero dizer assim, no sentido do desenvolvimento dessa identidade dessa pessoa e da função que ela vai exercer, né, com um bebê que chega, ah, é bem comum nos tempos de hoje, então, aqui com o Instagram, com tudo que a gente tem acesso à informação, que realmente esses pais busquem muita informação sobre desenvolvimento infantil. E a gente vê uma coisa muito de pessoas vendendo cartilhas, né, sobre os modos de fazer e, inclusive, me parece que o choque entre as gerações e aí então o que a avó falava, né, então o que a minha mãe falava para agora eu fazer para o meu filho, isso vem de um jeito até hostil nessas cartilhas, né, dizendo assim, não, isso mudou, não pode mais. Né? E como é que tu vê como vó esse É ponto? muito legal. Eu gostei dessa pergunta pelo seguinte: tem um bom e um ruim, vou dizer assim, no fato de que na essência o ser humano não muda, mas a cultura muda, porque, como eu disse na nossa outra live, ser avó é uma aprendizagem também. Não é uma segunda vez que a gente é mãe ou coisa desse tipo, absolutamente não, justamente porque a gente está encontrando como avós uma cultura diferente da nossa. São formas diferentes de pensar e de enxergar o mundo. Então, por um lado, é muito bom o conhecimento que têm, né, os avós, o conhecimento que eles têm pela sua própria experiência com os seus filhos, com sobrinhos, consigo mesmo, inclusive, a experiência, como que eu vou dizer, pela o conhecimento pela experiência, não pelas cartilhas, como disse a Letícia, de o que é que precisa um bebê, o que precisa uma criança, como é que uma criança pode se sentir mais tranquila, ou por que uma criança às vezes é tão agitada, ou por que uma criança precisa de rotina. Aliás, ela precisa de rotina. Enfim, eu já transformei até numa necessidade, porque eu disse, por que ela precisa de rotina? E sim, ela precisa de rotina para se organizar. Então, o conhecimento que os avós têm, eles são muito úteis, eles são muito instintivos também. Mas a grande questão é que eles entendem que os pais, seus filhos, né, os pais dessas crianças precisam fazer do mesmo jeito que era feito há 30 anos atrás. E não, esse é o grande desafio dos avós. É compreender, se atualizar, compreender o mundo atual, como funciona, para poder servir de mediador, uma espécie de mediador entre os filhos e os pais. Tipo assim, eu estou vendo que tem uma criança lá que ela está se sentindo
se sentindo de lado, que ela acha que o pai e a mãe não estão se ocupando muito com ela. Eu conheço isso, tipo assim, pai, eu conheço esse olhar, eu conheço isso aí. Por quê? Porque eu vi isso muito nos meus filhos, né? E os pais não estão percebendo, porque eles não estão percebendo, e isso não tem nada de errado ou de patológico. Então, se eu estou percebendo, eu posso ajudar os pais a entender: olha, teu filho ou tua filha não está se sentindo entendido, não está se sentindo olhado. Né? Eu posso dizer isso, por exemplo. Às vezes, os pais da criança se sentem criticados, conforme a relação anterior, né? Mas, pelo menos, foi um alerta que uma avó, um avô está dizendo: olha, ele tá triste, tô vendo que ele está triste. Bom, se os pais estão abertos para isso, no mínimo eles vão olhar, vão pensar. Agora é diferente se eu digo assim: olha, tu deve ir lá, tu tem que fazer tal coisa, tu tem que pegar teu filho, conversar com ele e tal. Como a gente diz, conselho para porteiro, né? Os filhos não gostam de conselhos. Eu mesma caí nisso, né? Nessa armadilha no começo. Mas foi um desastre. É um desastre. E eu entendo, hoje eu entendo por que é um desastre. Porque eu posso ser mediadora, eu posso ajudar a essa compreensão, mas eu não tenho esse conhecimento que os pais hoje têm de como funcionam as coisas na escola, a sociedade, enfim, né? Meu conhecimento é anterior. Então, eu posso ser outra coisa e não uma segunda mãe. Eu não sei se eu estou conseguindo atingir a minha mensagem, Letícia. Tu vai me dizendo. Tá, vamos pensar um pouco mais, vamos ir tentar ir além aí. Vieram algumas perguntas nesse sentido, né, de quando tem esse choque de gerações e quando não se parece que a avó acha que o filho está perdendo a mão, como é que faz, né? O que faz com isso, tá? Então, algumas perguntas aí que acho que a gente vai poder conversar a partir dessa tua colocação inicial, né? De que papel teria, então, o vô e a avó, né? Frente ao desenvolvimento, vamos falar aqui, talvez, do desenvolvimento emocional, então, dessa criança, né? Já que existem os pais ali, os pais estão presentes, mas que papel teria o vô e a avó no desenvolvimento emocional do neto? Eu acho que muito mais como suporte. Eu usei a palavra mediador porque o conhecimento que o avô e a avó tiveram pela sua própria experiência com seus filhos, e, enfim, vamos dizer assim, eles estão mais aptos para compreender como é ser pais novos, a ansiedade que tem os pais de acertar, de não errar, de fazer o melhor, enfim, né? E também pode compreender os filhos, o lugar das crianças. Sabe que isso me fez pensar na citação do Winnicott que tu acabou de fazer, né, no começo ali, sobre como para o discurso do desenvolvimento acontecer naturalmente, né, a gente deveria não interferir. E o quanto os avós, nesse papel ainda de pais desses novos pais, também podem fazer isso e devem fazer isso, né, observando, deixando acontecer, né? Claro, observando, porque a gente também não tá deixar acontecer o desenvolvimento não é largar, né, de mão, é estar presente, mas é sem fazer uma interferência a ponto de se atravessar, podemos dizer assim, se atravessar, né? E um vô e uma avó também, se atravessarem na paternidade e na maternidade ali dos seus filhos, também vão atrapalhar de alguma forma. Com certeza. E assim, ó, choque de gerações, eu tenho para mim que é inevitável. Eu não acredito que haja, vou dizer, duas ou três gerações de uma família que não haja choques. Eu acho que isso é uma idealização, não existe. A questão é qual é o caráter desse choque, né?
se chega a ser assim algo aversivo, né? Não suporto teus pais aqui, não suporto meus pais aqui na presença. Bom, isso é um choque bastante mais complicado, né? Acho que esse pessoal está precisando de alguma ajuda, que aliás é o que a gente está tentando, né, Letícia, o Falando em Filhos, né? Com Ajudar, certeza. como tu disseste, sem cartilha, ajudar a pensar. Então, os avós, eles podem dar um suporte de uma espécie de tradutores. Sabe, quando as crianças vão para os avós, enfim, às vezes se queixam, né, dos pais, enfim, pode se queixar ou não. E é um momento bem oportuno, assim, dos avós poderem ajudar as crianças a verem que o pai e a mãe fazem assim, porque é o que o pai e a mãe acham que é o melhor para eles. Ao invés de instigar a criança, né, que está brava, vamos dizer, eu não concordo com alguma atitude que uma filha ou um filho faz com seus filhos, mas eu não vou dizer isso para a criança, eu não vou tomar a criança como minha cúmplice, né, nisso. E tampouco vou fazer o inverso. Então, eu acho que a gente se alia a ambos os lados. Não é um papel fácil, né? Não é um papel fácil. Porque se aliar a ambos os lados significa exatamente isso. Eu vou tentar compreender essa, enfim, essa revolta da criança ou a sua conduta opositora, porque ela está querendo castigar a mãe, porque a mãe não deixou ela ir na amiguinha, qualquer coisa assim. Bom, eu vou tentar conversar com ela, se ela quiser, porque tem isso também. Pode ser que a criança não queira conversar. E aí, o que eu poderia fazer numa hora dessas? Eu vou puxá-la para mim, vamos fazer alguma coisa que a gente goste, que a gente tem interesse junto, assistir um filme, um desenho, ou vamos pintar, ou coisa assim, e o assunto pode surgir, como a gente faz no consultório com as crianças, né? Vamos brincar, vem a bruxa, vem o lobo mau, até, e a gente vê assim, pô, mas que bruxa, por que a bruxa está entrando assim com toda essa força, né? O que essa criança está fazendo para ficar na frente da bruxa? Por que ela não faz uma coisa diferente? O que tu acha que ela podia fazer com a bruxa? A bruxa, eu estou falando, deve ser a mãe ou o pai, né? Vocês entendem? Então, eu estou falando de uma espécie de tradução. Talvez vocês aqui que estejam ouvindo vão dizer assim, bah, mas que coisa mais chata, que coisa mais teórica isso, né? Que a Sheila está dizendo. Porque às vezes soa meio teórico, né? Não é? Tão teórico quanto soa quando uma mãe chega para um filho ou uma filha e diz, não é assim, tu tem que fazer assado. Isso é a teoria da mãe, né? Que ela não, porque ela está dizendo que assim é que tem que ser feito. Ai, como é fácil para a mãe dizer, não, tu tem que fazer desse jeito. E a criança, não, mas eu quero daquele outro jeito. Então, eu estou dizendo para vocês que vocês não têm que copiar o jeito de ninguém. Nem mães, pais, nem avós, nem avós, homens, mulheres. Vocês não têm que copiar ninguém, vocês têm que descobrir o jeito de vocês. Mas nunca esquecendo que o lugar de avós não é o lugar dos pais. E nem é o das crianças, de ficar ofendido com seus filhos, porque seus filhos não estão querendo a sua ajuda ou coisa desse tipo. Ou seja, existe espaço para os avós e para os pais ensinarem e aprenderem. Claro, é isso mesmo. Assim como uma criança faz uma árvore toda colorida, roxa, azul, vermelho, eu disse para ela, mas não existe árvore assim, com todas essas cores. E ela disse para mim simplesmente, mas essa é a minha árvore. Uhum. Vocês querem um exemplo mais claro do que isso? A clareza de uma criança? Ou seja, eu como avó, vou dizer, é o meu jeito de ser avó. Só que eu tenho compromisso, se eu quero ser avó, é uma escolha, como eu disse, eu tenho um compromisso
de tentar melhorar como avó, e não simplesmente, não é assim que eu criei, esse é o meu jeito, e eles vão ter que me aguentar assim. Eu não acho que isso seja produtivo para ninguém. Assim como os pais. Não, são nossos filhos e são meus filhos. Certíssimo, são filhos de vocês. Mas eles não são propriedades de vocês. Então, é importante que os pais, sim, são eles que conduzem os filhos para a vida, de acordo com seus valores, seus critérios, mas os pais também têm o compromisso de compreenderem melhor a vida, porque eles têm um serzinho nas suas mãos que vai certamente enfrentar um mundo diferente deles também. Ótima questão. Ou seja, para aprender a ser um pai, uma mãe, né, a gente vai ter que aprender também com essa criança, né? Tem um desenvolvimento que é em conjunto e que vai falar muito realmente da cultura e da sociedade que a gente vai estar inserido. E, inclusive, quando a gente fala sobre desenvolvimento hoje, né, o que precisamos entender, então, que era o nosso título aqui, a Sheila falou algo que eu acho muito, muito bacana de se dar conta, de que as perguntas são as mesmas, né? Será que está certo desfraldar tão cedo ou esperar? Será que eu devo amamentar mais ou menos? Né? Tiro da cama, não boto na cama, o que faço? Essas perguntas aí, elas ainda se somam a outras como o uso das tecnologias, a escola, né, e a forma como a escola também se coloca na vida da família e participa, né, dessa vida. Então, a gente tem aí a gente tem uma soma de assuntos, né, para além somente dos marcos do desenvolvimento, que a gente poderia fazer aqui, né, Sheila, uma aula sobre marcos do desenvolvimento. Mas não é sobre isso que a gente quer conversar, né? A criança precisa ir compreendendo o mundo gradativamente, paulatinamente, em doses homeopáticas. Ela não pode ser jogada no mundo assim, como infelizmente está sendo um excesso hoje, né? As crianças muito pequenininhas estão fazendo parte de ambientes que são nocivos para elas. Bebês de meses de idade circulando pelos shoppings barulhentos, né, com muito estímulo luminoso. Essas crianças, o cérebrozinho delas não consegue processar tanto estímulo ao mesmo tempo e tão rapidamente. Essas crianças vão ficando estressadas, só que esse estresse vai aparecendo também gradativamente. Daqui a pouco nós temos crianças agitadas e fica todo mundo dizendo, é TDAH, TDAH. Não, são crianças agitadas, ansiosas. Por quê? Porque o cérebrozinho delas não está conseguindo processar tanta demanda de estímulos, né? Isso é um exemplo que eu estou dando. Então, o que é importante saber sobre o desenvolvimento? Em primeiro lugar, eu vou usar uma frase de Freud, que vale até hoje. Uma mãe, e por extensão o pai, quando ele assume também um lugar maternal, paternal, junto com a sua companheira, a mãe nada mais é no início do que uma barreira contra estímulos. Vocês conseguem entender barreira contra estímulos, ou seja, aquela ideia de que a criança deva ficar mais tempo no seu quarto, o quarto não tem que ter muitos estímulos, a luz não tem que ser intensa, a casa não precisa ser barulhenta. Quando os pais dizem, o chão está dormindo e tal, ai que exagero. Não, não é exagero, é algo instintivo. Os pais estão sendo uma barreira contra uma overdose de estímulos que a criança realmente não tem como processar. Ela absorve simplesmente, mas não processa. Então, as crianças começam a ter dificuldade de dormir, começam a ter dificuldade de alimentação, ficam crianças inquietas, sem tempo para nada, né? Estão sempre procurando alguma coisa por ansiedade. Muitas e muitas vezes as causas são muito mais um ambiente tóxico para a criança, excesso de estímulo.
E sabe, às vezes quando eu abordo esse assunto, muitas vezes eu ouço como resposta: ah, não, mas o mundo é assim, eu tenho que preparar meu filho para o mundo. Absolutamente certo, assina embaixo. Mas como é que uma pessoa se prepara para o mundo, né? Sendo jogada no mundo assim, certo? Ela precisa se fortalecer. Tem que ser aos poucos. Na medida que ela vai se fortalecendo, ela vai se preparando, sim, porque daí ela vai fazer a sua barreira contra estímulos. Ela vai começar a decidir o que é bom para ela, o que não é, vai evitar situações de muito estresse e não vai se expor. Por quê? Porque ela foi aprendendo, ela foi conseguindo processar o mundo aos poucos, com essa proteção dos pais. Isso dá para mudar, né? Só colocar aí a questão do estímulo da tela, né? Na mesma proporção do que tu falaste agora. É O isso. quanto os pais, os avós, né? E aí hoje aqui no Brasil as escolas também buscam fazer isso, ser essa barreira contra o estímulo das telas, né? No período escolar, nós em casa. Então, uma das buscas muito frequentes, né? No Google mesmo, se a gente for fazer uma pesquisa, o que mais buscam hoje, né? Pais e mães quanto tempo posso deixar meu filho de X anos, né, na frente da tela? É uma pergunta importante de se fazer de fato, e de fato é o que os pais e adultos precisam ser a barreira, né? Então, Eu a, vou. a Andrea até está falando aqui, ó, Sheila, a Andrea Chaves, só que os pais têm que sair da tela também. Ah, é aí que começa, né? Ótimo, ótimo. É aí que começa. Mas eu vou fazer uma espécie de contraponto. Eu vou fazer uma pergunta inversa. Hum. Por quanto tempo devo deixar meus filhos brincarem? Alguém daí uma resposta para isso? Acho que não, né? Acho que não. Por quê? Aí que tá. Porque o brincar, ele permite à criança muitas coisas ao mesmo tempo. O desenvolvimento da criatividade, da ilusão, que é fundamental, poder ter a ilusão de que ela é capaz de construir coisas, permite um contato com a realidade em que ela pode dominar, ela interfere na realidade. Ela cria, por exemplo, uma situação catastrófica e daqui a pouco ela ajeita tudo. Isso é fundamental para a criança, poder destruir e reconstruir. Sem contar que ela pode ter relações sociais, que a melhor forma de socialização é quando ela é ao natural, quando não tem adulto interferindo, né? Uhum. Essa é a melhor forma. Então, brincar, seja no seu quarto com a amiguinha, seja sozinha, seja no jardim, seja lá onde for, a criança precisa brincar muito. Então, eu acho que essa pergunta, quanto tempo eu devo deixar, sei lá, olha, um tempo para que ela possa, né, fazer parte desse mundo, afinal de contas, a tecnologia veio para ficar, né? Mas tendo em vista que ela precisa, pelo menos diariamente, um tempo para brincar. A E a, Karen, e a gente encontra o quê? As crianças não têm mais tempo para brincar, todo dia ela tem atividades diferentes, ou então realmente está no computador, porque é a coisa mais atraente, mais fácil de fazer, não precisa criar nada ali, já está tudo criado. isso. A Karen aqui escreveu tempo livre, né? Então, a gente poder garantir, como pais, como avós, tempo livre para essa criança brincar, né? E eu estou Num falando, lugar protegido. essas coisas antigas, eu estou falando, não é porque eu sou antiga, porque eu estou Não, falando de coisas antigas, né? E não é porque eu sou antiga, é porque eu continuo tratando crianças, eu continuo observando, eu continuo no tempo. Eu não parei ainda, não parei ainda. Continuo estudando, continuo observando, tratando famílias, crianças. Então, é uma observação
em loco que eu faço. As crianças são as mesmas. Vocês sabem que a gente tem no consultório, quem trabalha com psicanálise, a gente tem, costuma ter uma caixa, né, individual para cada paciente criança que vem. Essa caixa chaveada, ela é a caixa dos nossos segredos, vamos dizer assim. Por quê? Porque ali naqueles material lúdico, todos aqueles brinquedos, a criança vai nos mostrando o que se passa dentro dela. É uma linguagem da criança, né? Bom, então, nos últimos anos, vamos dizer assim, sei lá, eu acho que minhas estatísticas são meio furadas às vezes, mas vamos dizer que uns 20 anos, eu notei, de quase 60 anos de experiência em consultório, eu notei uma diferença assim, muito grande, porque as crianças chegam no consultório, não quero brincar. Tu não tem computador, ou então vem com celular ou com tablet, enfim, elas querem fazer isso, que é o que elas fazem, né? Ok, não é proibido fazer, vamos fazer isso também. Mas que tal tu dar uma olhadinha o que tem nessa caixa? Não, elas rejeitam e quando olham, elas não sabem o que fazer com aqueles brinquedos. E, gente, eu digo para vocês, são muitos brinquedos coloridos, porque eu coloco bastante. Bonecos diversos, carrinhos, animais selvagens, domésticos, blocos, carros, trens, aviões, de tudo que vocês imaginam, assim, né? E as crianças mais modernas, vamos chamar assim, parece que aquilo não pertence ao mundo deles. É completamente diferente de anos anteriores, que as crianças chegavam e esparramavam, adoravam brincar, porque eram brinquedos que eles não tinham em casa. Mas agora, isso parece que não faz sentido para as crianças. Então, eu vou dizer para vocês assim, o que eu comecei a fazer. Pretendo escrever sobre isso. Não tive tempo ainda. Eu comecei a usar um tempo inicial do tratamento para ajudar a criança a descobrir o brincar. Às vezes leva um mês ou dois, ou seja, olha, eu vou abrir a caixa. Se tu tiver interesse, tu vem aqui comigo. Então eu abro, sento no chão, faço alguma coisa, e a criança, que coisa chata, eu quero ir para casa, ou então eu quero o celular, eu quero não sei o quê, vou chamar minha mãe. Bom, e a gente, né, vai permitindo que ela se expresse, não tem nada de feio nem de errado, não está me agredindo, nada disso. Ela está aborrecida, não sabe fazer com aquilo. Daqui a pouco ela começa a ter uma curiosidade. Olha, não foi uma, nem duas, nem 10 vezes que eu comecei a montar tipo uma historinha não muito clara, e aí a criança começa. Quem é esse aí? O que ele está fazendo? Ou seja, as perguntas que a gente costumava fazer para a criança, elas começavam a fazer. Eu digo, pai, eu não sei ainda, o que tu acha? Quem é que pode ser? Aí a criança, eu acho que pode ser não sei quem. Eu digo, então tá. Bom, então, só que eu não sei onde é que ela vai, eu me faço meio de que eu não sei das coisas, e a criança começa a vir aos pouquinhos, deixa que eu faço. Aí ela pega e começa a fazer. Com o tempo, ela vai gostando daquilo. Você Claro. sabe, você sabe por que criança gosta disso? Porque é a sua natureza brincar. É da natureza da criança brincar. Não é da natureza dela. Ela não nasceu na frente de um tablet, na frente de um computador. Isso é um outro recurso que a sociedade trouxe para nós. Ainda bem estamos aqui, né? Mas não substitui o brincar. Então, essa é uma das coisas que eu tenho assim como bandeira para os pais. Por favor, ajude os filhos de vocês a aprender a brincar. E brincar com tempo, brincar livre, isso quer dizer o quê? Não é uma coisa programada por alguém. Não, a criança tem que criar lá a sua brincadeira e é isso. E não se metam, Hum. né? E É, de fato, para isso precisa de tempo, precisa ter tempo. A criança tem que ter tempo e espaço. E criar exige tempo, criar exige tempo. né? Veio aqui alguns comentários e vou só fazer uma introdução antes de ler aqui
uns bem interessantes sobre que a Karen colocou, mas que é da relação daí dos avós com esse tempo, né? Ou pelo menos um fio que se liga, né? Assim, a casa da avó, né? A casa do vô, e o que isso pode significar nesse espaço, nesse tempo livre, nesse espaço do brincar ou do novo. A Karen escreveu assim, ó, Sheila. Vejo que por conta das telas, as crianças não têm tanta interação com pais, avós, como, por exemplo, aprender a fazer pão. Para a Perfeito. criança que começa como aprender a fazer pão, mas logo ela passa a brincar. E isso vem se perdendo. Exatamente, eu ia bem por aí mesmo. Os avós têm a sua tradição familiar. Tem famílias que costumavam, por exemplo, na Páscoa, pintar os ovinhos. Eu sou uma. Então, convida os netos, vamos pintar os ovinhos e faz disso uma diversão. A Páscoa já é muito mais divertida do que só ganhar um chocolate né? Fazer pão, fazer biscoito, bordar. Bordar? O que a Sheila está falando de bordar? Sim, bordar. Deixem uma criança, até os meninos se interessam. Sim. Uma criança frente a um bordadinho, faz com ela, que ela, na curiosidade dela, ela também vai querer aprender. Mesmo Uhum. depois, mas então, são coisas que os avós podem introduzir na vida da criança e que enriquecem muito. Música clássica, leitura, seja lá o que for, algo que é da tradição da família. E que são os Perfeito. avós que vão ter tempo para fazer isso e espaço para, né, ocupar. E, gente, não precisa ser todo dia. Não precisa, porque uma experiência amorosa, uma experiência prazerosa, ela é vivida e ela não precisa de tempo para que ela fique na memória da criança. Pode ser fim de semana, pode ser um feriado, pode ser ocasional. E se quiser, todo dia também. Isso independe, porque é o arranjo de cada família, né? Sim, a experiência, né? O experienciar essa, e inclusive essa troca, né? E que uma troca que gera conexão de verdade, e aí não é a conexão, né, com a internet, é a conexão humana e a conexão com as tradições, que também é algo muito importante na história, né, dessa família, na história dessa criança, que depois vai poder ter o que contar, né? Eu acho que também vem por aí a criação da história, né? Tem uma criação em cima também de uma vivência, de um conhecimento de si. Isso é muito bacana. Criação da história. Muito bem dito, Letícia. Porque os avós trazem, então, né, a sua história, os seus filhos, que agora estão com filhos, por sua vez, eles, muito dessa história, eles começam a lembrar com uma certa nostalgia. E eles transferem para os seus filhos um gozo com essa memória. E aí os filhos querem saber como é que era lá na tua casa, na casa da vovó e do vovô. E aí, então, eles retornam, vamos dizer, lá para a origem, que é a casa do vô e da avó. Uhum. Se os avós estão disponíveis, eles apresentam isso para a criança. O que eles faziam, o que era prazeroso para os seus filhos na época. Então, é como se fosse assim uma. Como não? Eu diria que é uma integração na família. Independentemente que tenha conflitos, sempre há, choques existem. Eu nem quero perder muito tempo nisso, porque parece que a gente espera que não haja choque. Claro que vai haver. O que eu estou falando é do que a gente pode fazer. Sim, E tu sabe, eu fala, ouvi esses tempos uma expressão assim, ó. Ai, porque os avós às vezes são só cuidadores de emergência. Quando tem uma emergência, o pai e a mãe precisam fazer tal coisa, levam e largam lá nos avós. Né? E a gente está aqui falando sobre como que os avós não sejam somente cuidadores de emergência. de preferência, mas tu vê que esse comentário também pode vir carregado de uma mágoa, né, da avó ou do vô, porque os seus filhos não estão usando um pouquinho mais eles como avós.
Uhum. E aí que entra aquilo que eu falei lá no começo. A gente não pode impor para os filhos aquilo que a gente gostaria que fosse. A avó que eu gostaria de ser, o avô que eu quero ser. Não tem como. Assim como eu não posso impor para um filho, uma filha, aquilo que eu gostaria que meu filho fosse. Sim. Entende? É a mesma coisa. A gente está num papel diferente, mas, novamente, a gente não é dono de nada. Uhum. E eu Sim. idealizei, sim, idealizei uma avó. Eu, Sheila, idealizei uma avó que, nossa, tem nada a ver com aquilo que eu idealizei. Era muito bonitinho para um conto de fadas. Mas quando eu comecei a ver a realidade, eu mesma sofri impacto com a realidade, eu tive que, eu tive que voltar para dentro de mim e pensar, bom, mas o que eu estou buscando aqui? Eu quero ser avó para os meus netos ou eu quero ser uma figura idealizada, aplaudida, elogiada, ou qualquer coisa que vale? Uhum. Mas isso não pode ser o que me move a ser avó. Sim. Mas fazer parte daquela família e ajudar a fazer essa integração Uhum. com os pais. A gente vai se encaminhar para os últimos 10 minutos, logo mais. E tem um ponto que eu sei que tu quer tratar, Sheila, que acho que vale muito a pena a gente conversar, que é a questão do desenvolvimento, né, da criança, da pessoa, falar sobre a subjetivação dela. Uma palavra meio, às vezes pode ser meio difícil, né? Mas, assim, o tornar-se uma pessoa. Né? A criança aí, a gente estava falando de conhecer a sua própria história, poder criar, né, a partir das vivências também a sua história, e a partir dos modelos e a partir das conexões, então, e vínculos, e se tornando, né? Tornando-se alguém. Teve um comentário bem no começo da live que a gente não conseguiu aqui contemplar até agora, que é sobre, assim, a Márcia que fez. Tem vó que procura ajudar os netos nos temas ou nos estudos, porque os pais não dão importância para as tarefas escolares. Se puderem falar sobre isso. Eu trouxe agora porque fiquei pensando no que seria, né, esse avó procurando ajudar um neto nesse aspecto da vida dele, dos estudos. Né? O que seria, se não, ajudar essa criança, esse neto, a se subjetivar como alguém que talvez possa ser mais parecido com a avó, com o avô, com alguém que se interessa por outra coisa. O que é essa tal de subjetivação, antes de mais nada, tentando, numa linguagem mais simplificada, a subjetividade significa uma vida interna, uma vida interior, com significados. Ou seja, a vida tem que ter significado para mim. Uma amizade tem um significado para mim. E não só alguém que vai me dar alguma coisa. Meus pais, o meu brincar, aquilo que eu desejo muito, vamos dizer, uma criança que quer muito um livro, e bom, ela, se ela já recém falou que ela quer o livro e ela já encontra, o livro já está ali, esse livro deixa de ter importância daqui a pouco e ela vai sempre achar que quando ela quer um livro, ela vai ter o livro. Ou seja, ela não vai ter uma experiência de se frustrar de não ter o livro logo ali, uma experiência de poder desejar esse livro, uma experiência de poder dar um valor para esse livro e entender que quem tem esse valor, o meu amiguinho, a minha amiguinha, eu tenho que entender que aquilo é um valor desse amigo, dessa amiga, que eu até posso pedir emprestado, mas eu não posso pegar mente, porque se é para mim seria um valor enorme, para o meu amigo também vai ser um valor enorme. Então, ou então outra coisa assim, toda criança quer ser adulto, né? Elas imitam os adultos, né? Os meninos, as meninas. E dá um exemplo também de uma menina que ela quer ser como a mãe, ela quer ser como a Dinda, como a professora, ela quer usar os batons da mãe, ela quer usar, ok, mas ela tem que poder fazer de conta que ela é adulta e usar esses batons
num ambiente em que ela sabe que ela está fazendo de conta. Em casa ou na casa dos avós, poder se maquiar, usar aquelas roupas todas, se sentir gente grande, botar salto, enfim, botar todos os adereços que a mãe ou a avó, alguém faz, mas para fazer de conta. Isso é mundo subjetivo. Ela sabe que isso tem um limite e que ela não é uma adulta de verdade e que um dia ela vai ser. E para isso ela tem que se preparar. Então, é uma narrativa que a criança vai fazendo da vida, quem eu sou, como é o mundo, que valores tem no mundo, para que eu possa entendendo o mundo e o mundo me entender. O que é a falta dessa subjetivação é, é ser adulto de verdade, ou seja, sair todo empiriquitado na rua, com batom, com isso, com aquilo, que parece um adultinho miniatura, né? Começar a ter atitudes como se fosse de adulto, participar de decisões familiares, o casal está decidindo coisas, adquirir uma casa, adquirir um carro, seja lá o que for, são decisões importantes. A criança não precisa ficar excluída, como antigamente, isso não é assunto de criança. Não, não precisa, obviamente que não. Mas, certamente que a participação dela, o palpite dela, vai ter que ser considerado na proporção da capacidade dela de pensar esses assuntos. E não assim, a gente não vai, não, nós não vamos comprar esse carro, que, não, meu filho vai ter vergonha. Esse carro vai ter vergonha. Então, ninguém vai comprar o carro porque o filho vai ter vergonha. Qual é o sentido disso? Essa criança não está sabendo o seu lugar no mundo. Então, tudo que ela imagina vai acontecer como ela imagina. Então, as crianças não brincam mais, elas fazem as coisas. Com 12, 13 anos, já estão, muitas meninas, principalmente, já estão se promiscuindo, né? Já estão em relações promíscuas, que às vezes os pais nem sabem. Qual é o valor que elas estão dando para meu corpo, de eu ser uma pessoa preciosa, de eu ser uma pessoa desejada e que é desejada porque eu sou um tesouro? Não, é uma coisa assim, parece que tão banal, né? Não, tem que experimentar, tem que viver isso. Que coisa, claro, deixa assim. Qual é o significado que tem o sexo, o casamento, as relações amorosas? Parece que nada mais está tendo significado, porque está faltando o faz de conta, está faltando o ir gradativamente em contato com a realidade a partir do faz de conta, do brincar, do imaginar. Isso é o alimento psíquico, assim, um dos mais importantes. Eu quero falar futuramente sobre os reborn, né? Esses bebês aí de borracha, de plástico, que agora está surgindo aí uma comunidade, né, de filhos artificiais, enfim. Isso tudo tem significado, gente, na sociedade. Isso não é só loucura, não. Uhum. Eu meio que propositadamente estou largando essa bomba aqui, porque eu acho que é bem importante que a gente possa conversar sobre isso. Uhum. Uhum. Com certeza. Tem alguma coisa que tu queria ainda trazer antes da gente encerrar? Eu tenho ainda algumas perguntas, mas que a gente não vai conseguir dar conta de todas. Não, a única coisa que eu quero dizer é que enquanto eu estiver ativa, eu gostaria muito que vocês me usassem, como diz, no bom sentido, né? Que vocês pudessem perguntar, pergunte, e a gente traz aqui para vocês, para a gente poder discutir juntos e chegar a conclusões. Eu gosto muito, como uma mãe que gosta de amamentar. É isso mesmo. Sim, muita generosidade, né? Também tá aí. Acho Mas tem também. acho que é uma ânsia minha.
Pode ser, mas tem também, né, esse ponto da escolha. Tu também escolhe estar aqui hoje com a gente, conversando, tarde da noite. Então, a gente tem mesmo que agradecer e que curtir, aproveitar. Então, acho que nesse sentido, sim, vamos. A gente quer mais, né? Ah, obrigada pela tua bondade. Não, mas eu sei aqui de vários colegas que estão aqui com a gente, amigos, né, que também querem mais, até pelas perguntas aqui que a gente recebeu. Então, assim, a gente vai fazer com que isso ainda gere mais frutos. E vai ter novas lives, né, Sheila? Ah, sim. Uhum. Se Fiquem nós, atentos. se nós tivermos quem nos aguente, Letícia, eu topo. Isso aí. Não, a gente vai divulgar e colocar aí no Insta para vocês saberem as datas, saberem os temas, os tópicos, alguns dos tópicos sugeridos por vocês, inclusive. Acho Legal. que vamos ficar por aqui, né, deixando ainda mais claro de que realmente existe espaço para pais, para avós ensinarem e aprenderem muito nessa vida e na vida das nossas crianças. Quem não aprende está morto. Então, a gente está sempre aprendendo, né? Seja lá em que posição a gente estiver, criança, filho, pai, mãe, avô, avó. Isso aí. Uhum. Obrigada pela participação, pessoal. Valeu. E nos aguardem que vai ter mais. Beijão, Sheila. Obrigada também. Muito obrigada. Tchau, Obrigada a tchau. todos que estão aí também. Isso aí. Boa noite. Boa noite.